Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre geografia, espaço e vivência do Levon Boligian e Andressa Alves. Esta obra aqui do ensino médio, venda proibida porque o exemplar é do professor. Vamos conhecer um pouquinho de alguns conceitos geográficos, os lugares e as paisagens. Quando olhamos desinteressadamente a paisagem de um lugar, não nos ocorre que os elementos que compõem essa paisagem possam nos contar um pouco sobre a dinâmica da natureza e dos seres humanos que ali vivem. Vamos agora procurar desvendar o universo revelado pelos elementos existentes em diferentes paisagens do nosso planeta. Observe as paisagens mostradas nas imagens, vocês não vão olhar, né? Mostradas na imagem abaixo, e ler os textos que as acompanham. Vamos ler os textos, né? Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafio de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai, repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, o desdobra-se-lhe na frente, léguas e léguas, imutável no aspecto desolado. Árvores sem folhas, de galhos distorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Está no Euclides da Cunha, Os Sertões, onde ele narra a Guerra de Canudos, mas antes ele narra o trajeto que eles vão percorrendo até chegar ao Canudo, principalmente percorrendo os sertões. Uma obra um tanto quanto difícil nessa parte, bem chata, que ele vai descrevendo a paisagem dos sertões, até chegar no Arraial de Canudos e depois narrar a guerra nessa obra, que é um clássico da literatura brasileira. São Paulo é mesmo superlativo, aqui tudo é muito. É a maior cidade da América do Sul, a mais populosa, tudo aqui tem mais. Tem mais lojas, magazines, shoppings, estacionamentos, restaurantes. Os restaurantes de São Paulo. Mais dinheiro, mais miséria. Viver em São Paulo é aprender a viver entre a luz e a sombra. Olho para o céu para saber se levo o guarda-chuva e me deparo com os fios da NET, da TVA, da Eletropaulo, da Telefônica, os gatos dos vizinhos. Tudo vai construindo uma trama aérea interminável que se prolifera, se acrescenta, e os prédios que te dão, que de tão altos tapam o sol e a visão das nuvens. Da minha casa, os outdoors, luminosos ou não, um excesso, às vezes a gente nem consegue prestar atenção às placas de sinalização, as únicas que realmente interessam, tal a quantidade de estímulo visual a que somos submetidos. Além disso, tem muito carro, muito ônibus, muita moto, muita ambulância, muito caminhão, muita bicicleta, todos acelerando, buzinando, tocando sirenes. Satata Amaral, viver aqui é viver entre a luz e a sombra, um artigo que saiu na Folha de São Paulo, uma crônica talvez, né, de 25 de janeiro de 2013. Os autores dos textos descrevem paisagens muito diferentes uma da outra. Que elementos predominam em cada paisagem descrita? Que características de cada uma das paisagens descritas mais lhe chamaram a atenção? Utilizando uma expressão de Euclides da Cunha no texto, quais elementos você diria que abreviam o olhar da autora da segunda descrição? As fotografias e os textos que nós relatamos na parte anterior apresentam características de dois lugares diferentes do nosso país. Cada lugar, seja no Brasil, seja em outro país do mundo, possui particularidades que decorrem da combinação de uma série de elementos naturais e sociais. A paisagem da Caatinga, descrita por Euclides da Cunha, a paisagem da metrópole paulistana, mostrada por Tata Amaral, não a Tabata Amaral, né, que é a deputada aí que está envolvida na polêmica por conta da votação da reforma da Previdência. Eu também apoiei a reforma e não apoiei em todos os aspectos, mas era necessária uma reforma da Previdência. Tem alguns problemas muito sérios, principalmente para a base da pirâmide, pessoas que ganham até um salário mínimo podem ganhar menos, e também pessoas com deficiência, familiares que dependem, com o salário mínimo já é muito pouco. Pode ganhar menos do que isso, ou se você tiver um cônjuge e os dois ganham salário mínimo, nenhum deles vier a falecer, você vai ficar só com um, você vai ter que escolher o maior rendimento. Então, se os dois ganham um salário mínimo, com dois salários mínimos já é difícil de viver. Então é problemático para a base da pirâmide. Agora acabou se retalhando ela, né, dando alguns privilégios para alguns grupos, como policiais e professores,
É tenso isso aí. Mas tem características únicas, resultantes da combinação entre os elementos que as compõem. Os elementos naturais, como a vegetação, a fauna, a forma de relevo, o tipo de clima e de solo, os cursos d'água, originam-se de processos e fenômenos da natureza. Já os elementos culturais ou sociais são criados pelos seres humanos que, para isso, se utilizam de instrumentos e técnicas diferentes. Alguns exemplos de elementos culturais são as edificações construídas nos centros urbanos, os prédios, casas, prédios, viadutos, avenidas, e ainda as lavouras, as pontes, as hidrelétricas, os aterros sobre o mar, entre tantos outros. Os elementos naturais e os culturais combinados entre si constituem as paisagens terrestres. A observação das paisagens nos permite compreender grande parte das características dos lugares. O que é uma técnica? É um conjunto de procedimentos utilizados para o desenvolvimento de determinada atividade. Paisagem, em princípio, é o quê? São todos os elementos que vemos em um determinado local. Sejam eles predominantemente naturais, sejam eles culturais. Mas observar uma paisagem não significa apenas visualizar os objetos concretos que a compõem, com suas variadas cores, formas e tamanhos. Significa também apreendê-la por meio de outros sentidos, como o tato, o olfato e a audição. Sentir frio, o calor, ouvir o barulho dos carros e do vento, sentir o cheiro da mata, ou da fumaça dos caminhões, ou da poluição dos rios fedorentos, como o Tietê. É importante para que se possa perceber uma paisagem como um todo, pois o cheiro, o som, a temperatura também são características do lugar observado e colaboram para torná-lo único. As paisagens nos oferecem muitas informações sobre o lugar observado. Os odores, as sensações térmicas e os ruídos também são importantes elementos a serem percebidos em uma paisagem. O observador que vemos na foto acima parece estar usando os seus sentidos para perceber melhor os elementos à sua volta. Dessa forma, dizemos que paisagem é tudo que está presente em determinada extensão do espaço terrestre que pode ser abarcado pelos nossos sentidos, abrangendo, portanto, tanto os elementos visíveis como os não visíveis presentes nesse lugar. Outra característica das paisagens é que não apresentam apenas elementos estáticos, imóveis, elas mostram meus fluxos que ocorrem em um lugar, como o trânsito de pessoas e automóveis nas ruas de uma cidade, a circulação de mercadorias por trem, avião ou navio, a transmissão de informações revelada pelas torres de telecomunicação, TV, rádio, telefone celular. Portanto, as paisagens podem revelar como a sociedade desenvolve suas atividades, o que as pessoas estão fazendo em determinado momento e como se relacionam entre si com a natureza do lugar onde vivem. Então, analise novamente os textos e as imagens da página anterior. É possível identificar os elementos invisíveis existentes nos lugares mostrados? Então, como? Existem elementos nessas paisagens que revelam fluxos? Quais? Isso é um pouquinho aí dessa obra muito interessante, Geografia, Espaço e Vivência, volume único do ensino médio, do Levon Boligin e Andressa Alves. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Falamos aqui de os lugares e as paisagens. Descrição do sertão, pelo Euclides da Cunha, da Tata Amaral, sobre como é viver em São Paulo. E falamos também sobre um pouquinho desses conceitos geográficos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.